Bom, hoje o Clareia é sobre esse momento tão único na nossa vida de tanto aprendizado, né? Demissão. Eu sei que muitas pessoas, muitas mulheres, como eu falo aqui especificamente para vocês, né? Muitas mulheres tiveram que lidar com isso em algum momento, né? Na pandemia principalmente. Por quê? Muita gente precisou se reinventar, né? Durante a pandemia, e não só as pessoas, as empreendedoras, mas as próprias empresas. Então, tiveram muitas, assim, reinvenções de setores, de colocar a galera em home office. Tem muitas empresas que nem voltou os seus setores para o home office ainda, aliás, para o presencial ainda, que mantiveram, porque tem muita redução de custo, querendo ou não, né? E com isso, foi tendo também uma coisa no mercado de tipo, tá bom, precisa de tudo isso? Ou não, sim, eu preciso de mais. A gente sempre tem que lembrar que existe um equilíbrio, uma ordem natural na vida, né? No mundo, nas coisas, na sociedade. Às vezes, quando cai de um lado, está subindo de outro. A gente só precisa entender onde é que está subindo para poder enxergar essa abundância. Às vezes, a gente nem vai surfar, mas para a gente poder enxergar essa abundância e não essa escassez. O que eu gostaria que vocês se conectassem aqui nessa mentoria Express de hoje é de não entrar nesse círculo da escassez. De que, nossa, fui demitida, agora não tem jeito, agora não tenho o que fazer, ou então, nossa, eu não vou arrumar outro trabalho tão bom quanto. Às vezes a gente tem uma medo muito grande da demissão, né? Por quê? Porque tem essa coisa da falta, da rejeição, do abandono, do não dei conta, do não sou boa o suficiente. Bem-vinda, Mariana. Então tem essa sensação de, poxa, não tô bem, né? Não tô legal. Mas ontem eu até falei que às vezes a gente vai colocar, a vida vai colocar as oportunidades na nossa frente e às vezes ela vai empurrar a gente, ela vai dar um pontapé. Principalmente quando a gente não toma uma decisão. Oi, Murilo, bem-vindo. Quando a gente fica postergando uma decisão na nossa vida, acaba que ela devolve alguma coisa de alguma forma para que a gente se posicione. Então, se a gente não se posiciona, a vida vai fazer isso por nós, né? Eu já falei isso em alguma das outras lives do Clareia. Nesse momento que a gente não se posiciona e que ela traz esse input para a gente, ela empurra a gente, a demissão pode ser um desses portais. Por isso, uma demissão ela não é de todo ruim. Ela é um ponto, assim, um limite de, tipo, olha, você não fez por conta própria, agora a gente vai te ajudar a fazer então, né? Então, assim, às vezes uma demissão ela pode ser uma bênção na nossa vida, porque querendo ou não, já que a gente não tem a coragem ou a força suficiente ou a estrutura suficiente para ir em direção àquilo, né? A vida faz esse grande favor pra gente. E aí, como eu estava falando há pouco, é importante nesse momento a gente não se conectar com a falta ou com a escassez da coisa, e sim com a abundância. Que enquanto alguns setores na pandemia diminuiu, outros subiram, outros aumentaram, outros prosperaram. E esse faz parte do jogo, esse é o jogo da vida, esse é o jogo mundial, né, do coletivo mesmo. Então, às vezes a maré vai baixar aqui, mas vai subir lá, né? E a gente precisa estar atento para a gente não entrar nesse espaço de escassez. Mesmo porque dentro de uma ameaça, eu estudei muito isso na administração, né, Murilo? Estudei muito isso na administração, que em toda ameaça a gente tem uma oportunidade. Em toda escassez existe uma oportunidade. Desde que a gente perceba que aquilo ali, é uma realidade, mas não é a única. É uma realidade, mas não é a única. Oi, Ângela. Beijo pra você. Então, se você está se sentindo prestes a ser demitida, você está sentindo que você vai ser demitida ou você foi demitida, nossa, quem entrou? Renata. Eu vou ficar sempre dando oi pra vocês aqui. Oi, Rê. Então, se você já tá nesse ponto de que, eu fui demitida, eu estou prestes a ser demitida, ou então, não, eu quero fazer uma transição, eu quero largar a mão disso. O primeiro ponto aqui, né, é a gente se acalmar. Você sabe disso, né, Leila? Conta um pouquinho do que você sabe, porque a gente tem um delay aqui. Agora eu não sei do que você sabe, entendeu? Do que você sabe bem, me conta. Então, o primeiro ponto é se acalmar. Ok, Kézia, fui demitida, tô em desespero. A gente falou sobre esse movimento, né? Essas fases na aula semanal.
Na live de ontem também que tá salva, né? Então, entrei nesse desespero, o primeiro momento que a gente precisa entender é como eu posso me acalmar. E aí, como que a gente pode trazer essa calma? Entendendo essa abundância, que existe uma abundância aqui, em algum outro lugar existe isso, né? Enquanto você tá lidando com essa escassez de, nossa, fui demitida, caramba, ou eu preciso sair desse trabalho, eu preciso sair desse emprego. Você entra num lugar de falta. De falta, inclusive, de si mesma, né? Porque aí você começa a pensar, tá, eu tenho que pedir demissão, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei que rumo tomar. Não tem como eu pedir demissão. Não dá para eu pedir uma demissão, eu não sei mais fazer outra coisa. E onde que eu vou me realocar? Onde que eu vou ter novas oportunidades? Olha como a gente fica centrada na escassez. A gente acha que só aquele emprego existe. Que o mercado tá uma zona, que não tem oportunidade, mas tem. Então, o primeiro ponto é se acalmar. E nesse momento, você fazer um detox. Por quê? Não tem como você... É igual é um salto que você precisa dar, da escassez para abundância, né? Então, esse salto, para ele acontecer, você precisa estar um pouquinho mais leve, sabe? Porque imagina você com uma mochila extremamente carregada, cheia de pedra, cheia de bagulho, cheia de pedregulho. O seu salto, ele vai ser mais pesado. É perigoso você não conseguir saltar lá para outra ponta. Então, o ponto aqui é, você precisa tirar essas pedras dessa mochila para o seu salto ser mais eficaz. Para você conseguir dar um salto e chegar lá do outro lado. E então, o que é isso? O que é tirar essas pedras da mochila? É esse detox mesmo, tipo assim, o que eu preciso eliminar da minha vida? Ai, quer dizer, um monte de coisa, né? Comece pelos seus espaços. Comece a fazer isso nos seus espaços. Isso faz parte da minha metodologia dentro do Organiza. A gente sempre começa pelos espaços. Por quê? Porque é mais fácil, porque é mais palpável. A gente consegue enxergar que a gente está andando, que a gente está caminhando, que a gente está resolvendo o problema. Entende? Oi, Sandra, bem-vinda também. Então, comece pelos seus espaços. Faz esse detox na sua própria casa. Depois, começa a fazer esse detox no que você está colocando para dentro. Toma mais água, sabe? Se conecta com o tipo de comida que você está comendo. Né? Começa a trazer alimentação mais viva. E destralha esses pontos, sabe? Para você começar a despreencher essa mochila que tá super pesada. Para daí você dar esse salto. E qual vai ser esse salto? Para onde a gente vai? Mas antes de eu falar para onde nós vamos, né? A Leila aqui, vou contar. Tenho 63 anos, estava no resort com segurança. E aí, pandemia, fui demitida. Tá vendo? A Sandra trazendo, a Leila trazendo aqui, né? Que isso aconteceu com ela. Gente, aconteceu com muita gente. Muita gente. E o que você tá fazendo agora, Leila? Como que você tá? Me fala. Como que tá a vida aí depois disso? Dá um panorama pra gente, né? Porque já faz o quê? Faz um tempinho que você passou por essa demissão? Aí a Leila contando aí, com apoio, venho me virando, fazendo marmita, eu vou nessa loucura, mas faço tudo com amor. Pois é. Ai, Leila, você trouxe uma chave aqui preciosa. Esse tudo com amor, gente, é que abre espaço para a gente enxergar as novas possibilidades. E aí a gente pode dar esse salto agora, com isso que a Leila trouxe. O que eu faço agora? Depois que eu me acalmei, depois que eu fiz esse mini detox, depois que eu tirei um pouquinho essas pedras dessa mochila, eu vou fazer uma pesquisa interna. Eu vou pesquisar, mas eu não vou pesquisar o que está fora no mercado. Gente, a gente passou a vida inteira pesquisando onde que a gente se encaixa. Chega! Não é para fazer assim. Não é para fazer assim. De coração, não é. Não é mais pra gente fazer assim. Já deu de a gente querer fazer isso aqui, ó. Eu sempre vou dar esse exemplo. A gente sempre tentou fazer, ó, encaixar. Nossa, mas não vai. Mas será que assim vai? E será que assim vai? A gente passou a vida inteira fazendo esse encaixe. Como? Olhando primeiro para as demandas do mercado, olhando primeiro para o que está fora, para o que está acontecendo, né? Ah, não, eu vou fazer administração, porque é abundante, né? A administração, eu vou me encaixar lá. Não, eu vou fazer advocacia, eu acho que eu vou me encaixar lá, acho que eu vou achar alguma coisa lá dentro. A gente pega a primeira demanda do que está fora e a gente tenta se encaixar ali, a gente entra naquele rolê para ver se a gente acha ali um jeito de viver. E aí a gente vai sobrevivendo, né? O Murilo estava me contando, inclusive, que ele vai largar a advocacia, né? Para fazer educação física, voltou para a faculdade. E assim, eu conheço o Murilo é um amigo meu de adolescência, né?
E eu sempre olhei para ele e eu via essa coisa da jovialidade, essa coisa da educação física. Eu sempre lembro dele jogando, de ele fazer, sabe, de ele sair para jogar, sei lá se era handball, Murilo, não lembro na época. Mas ele sempre teve essa coisa. Só que o que aconteceu? Ele tentou se encaixar na advocacia. Não, vamos lá, porque né, é o que está posto, é o que existe. Ah, eu vou fazer educação física. Né? Na época, fazer educação física, educador físico não ganha dinheiro, né? A gente escutava isso. Não, porque você tem que passar no concurso público. Então, a gente tentou se encaixar. Só que agora, nesse nosso retorno de Saturno, nesses ciclos, nessas transições, né? E a Leila tá com 63, né? É um momento, depois a gente fala desse momento, mas assim, a gente durante esses setênios, a gente tem a oportunidade de recalibrar, né? Recalcular a rota. Então, é a oportunidade de a gente falar assim, chega, eu sou um copo e, aliás, né, vamos dar o exemplo certo, eu sou essa chaleira e eu sou essa chaleira e pronto, acabou. Aonde é que qual é o melhor lugar, o lugar mais adequado para eu ser chaleira? Eu preciso ser chaleira, né? Então é em cima de uma mesa, não em cima de um copo, entendeu? Então, a gente primeiro precisa se reconhecer quanto chaleiras. A gente precisa buscar esses recursos internos. Quem eu sou? O que eu tenho? O que eu posso fazer com isso? O que eu posso oferecer? Enxergar os nossos recursos internos faz com que a gente enxergue o que a gente pode fazer e servir aí para a humanidade, né? E com isso receber por isso, né? E aí, o que acontece? Depois dessa pesquisa interna, aí sim a gente vai procurar a mesa. A gente vai deixar de procurar um copo, né? Então, se eu sou chaleira, eu vou parar de procurar um copo para tentar caber no copo porque não vai caber. Eu vou dispensar esse copo com muito amor e gratidão e vou colocar a chaleira onde? Em cima da mesa. Eu vou procurar uma mesa para eu me colocar. Quais são as nossas mesas? Quais são esses lugares que a gente cabe? Que a gente cabe de verdade, sem ter que cortar partes. Porque imagina que para caber eu ia ter que ficar mais magrinha, a chaleira ia ter que ficar mais magrinha, eu ia ter que cortar aqui é onde ela pega, eu ia ter que cortar essa parte aqui por onde sai, né? Eu vou cortar todos os meus talentos e a minha utilidade. O que seria uma chaleira sem esse negocinho aqui de segurar e sem o lugarzinho de sair o próprio chá? Vocês percebem como a gente se poda também? Como a gente vai se deformando, né? Tem uma outra palavra, mas não chegou. A gente vai se deformando para caber. Aí a gente vai deixando os nossos talentos pra lá, deixa pra lá, não deixa pra lá, não deixa. Eu vou cortar mais essa partezinha aqui, porque não cabe lá na advocacia, entendeu? A Ângela contando, eu sou uma grande chaleira, preciso de uma grande mesa, tá ligado? É isso, gente, é isso. Eu sou uma grande chaleira, eu preciso de uma grande mesa. De uma mesa bem chique, né, Ângela? O Murilo, exatamente isso, foi a decisão mais complicada que tomei até agora. 5 anos de graduação, mais 8 de profissão, mas para ser sincero, foi a melhor decisão que eu tomei. Por quê? Porque você assumiu, né, Mu? Você falou, eu sou uma chaleira, gente. Eu sou uma chaleira. Tudo bem, foram aí 8, 9, 10, 11, 12 anos, a pessoa boa de matemática, né? 12 anos para eu tomar a minha decisão. Puxa vida, tudo tem o seu momento, né, gente? Mas assim, tudo tem o seu momento, ok, mas se a gente tem a oportunidade de tomar decisão coerente agora, vamos buscar essa decisão coerente, vamos se posicionar, porque daí vem uma demissão, vem algo mais crítico, que faz com que a gente seja pega de surpresa. Aí fica nessa sofrência, eu fui demitida, não sei o que lá. Poxa, mas há quanto tempo que já era pra você ter tomado uma decisão de sair de lá? Você teve que esperar uma demissão? Então, assim, né, amadas, pensar assim, tudo tem o seu momento, tudo tem o seu tempo, mas também pensar de que, poxa vida, eu preciso tomar minha vida nas mãos, né, e cuidar melhor dela. Sair dessa história aí de ficar, vou esperar. A live de ontem a gente falou sobre isso. Vou esperar o tempo, o tempo resolve. O tempo não resolve, olha aí, o tempo não resolveu, né, amor? O tempo não resolveu. Deu 12 anos, precisei tomar uma decisão. E aí o terceiro ponto, então, que eu falei, é essa pesquisa externa. Visto que eu sei o que eu sou, que eu sei o que eu quero fazer, o que eu tenho, né? Toda essa chaleira que eu sou, né, Ângela? Onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? E aí você pode buscar no mercado essas informações. Informações sobre esse assunto, isso que você quer fazer,
sabe? Falar com outros profissionais. E aí a gente entra até no quarto ponto de buscar uma guiança. Uma guiança para você fazer esse rolê, esse processo, né? Pedir ajuda para entender como encaixar o que há dentro, fora. E não o contrário. Entende? Por isso que uma demissão ela pode ser um grande presente, uma grande oportunidade pra gente. Né? A Ângela contando, Murilo, eu passei por psicóloga, hoje sou arquiteta e agora com 57 estou em transição ainda. Que bom que você trouxe esse ainda, porque a gente sempre vai estar. A gente sempre vai estar, né? Olha a Leila, né? Com mais de 60. Você, Ângela, com 57. Vocês percebem que não é uma dor só de quem tá nos 28, ou de quem tá nos 33, ou de quem tá nos 42. Não é, gente. Por isso que eu tô falando que ter essa habilidade de transicionar é uma coisa de vida. Assim como organização, é uma habilidade que a gente chega num ponto que a gente precisa trazer essa organização pra gente, a gente precisa entender como se organizar para poder seguir ascendentemente e não descendentemente. É uma ferramenta de vida. Assim, é essencial, gente, é imprescindível o ser humano aprender a lidar melhor com o tempo, com o trabalho. Né? Só que aí, antes de a gente tomar essa decisão dessa habilidade, antes de a gente querer aprender essa habilidade, a gente precisa tomar uma decisão. Uma decisão de onde eu vou usar essa habilidade da organização. Que aí vem a travessia. Eu preciso atravessar de volta para mim, como o Murilo fez. Eu preciso voltar para mim. Meu rolê é educação física, não é advocacia. Levei 12 anos, mas tá bom, tô atravessando. E daqui a pouco você vai atravessar de novo, Murilo. Daqui a pouco a Ângela vai atravessar de novo. E a gente vai viver nesse processo cíclico, em transição mesmo, né? Oi, Lute. Oi, Dalva. Bem-vindas. Então a gente precisa tomar uma atitude. Por isso que eu criei a travessia. Novamente, convido vocês a estarem. Viu, Murilo? Mesmo o meu conteúdo ele é todo voltado para mulheres, né? Mas o conteúdo em si, ele é para todo mundo, né? Para seres humanos. Eu super recomendo, assim, que você entre, tá? Entre lá na travessia. É o produto que eu tenho feito, assim, realmente como um legado, porque eu quero dar esse pontapé para vocês, ajudar vocês a fazerem isso que eu tô trazendo aqui durante o Clareia, né? Essas lives, essas mentorias express, mas de uma forma mais estruturada, né? Com começo, um meio e um fim. É como se fosse 4 sessões, assim, comigo, só que num curso express, onde você vai pagar, sei lá, um décimo, talvez, um décimo do que você pagaria, né? Se fosse no processo individual, que hoje eu já não consigo mais atender. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Como lidar melhor com esse momento de demissão, que pode ser uma grande alegria, pode ser um grande portal de a gente realmente tomar uma decisão e atravessar para onde a gente tem que retornar, né? Lembrando que eu falei no comecinho da live, para quem entrar na travessia esse mês, eu vou fazer um encontro de boas-vindas. Tô doida para esse encontro. Então, entrem. O valor é R$147. É, assim, o meu produto de menor valor até hoje que eu fiz. É realmente para ajudar você nesse processo de tomada de decisão, de volta para si mesma, tá? É o ponto principal, é o ponto essencial. É o ponto para agora, prático, rápido, né? E que vai te ajudar a dar um grande salto, tá bem? Então, chuchus, não esqueçam, acalmem-se, tirem as pedras aí dessa mochila, faz essa pesquisa interna, daí você vai para fora e aí busca uma guiança, busca uma estrutura para você fazer isso de forma segura, tá? Chega de querer fazer isso aqui. Não se corte mais, tá? Não faz mais isso. Chega. Você é uma chaleira, vai buscar sua mesa. Tá bem? E eu vou buscar a minha. Sigo buscando aqui também. É isso, é uma alegria estar com vocês. Amanhã nós seguimos aqui. Ajudou de alguma forma? O que clareou para vocês? Gostaria muito que vocês trouxessem aqui um aprendizado e um insight para a gente finalizar. Lembra que faz parte da nossa aprendizagem, para que isso daqui não seja só uma live, seja só mais um conteúdo, sabe? Quando a gente integra, fala, nossa, tá, eu aprendi isso, a gente sai daqui com um fractal, sabe? Tipo, resgatado. Então, qual foi a fagulha? Qual foi a fagulha? O que a gente conseguiu iluminar hoje? Né? E não julgue o simples. Não julgue aquilo que a gente acha meio bobo, sabe?
Ai, isso é uma bobeira, mas é a sua bobeira. Chega de se desvalorizar, né? Às vezes é uma bobeira, mas essa bobeira vai abrir portas para outras coisas maiores, tá? Obrigada, Leila, obrigada. A Ângela, você dá força. Eu tô aqui para isso, para dar uns tapas no vocês de vez em quando, pra gente sair dessa inércia, para caminhar, para seguir para o nosso lugar, onde a gente tem que estar, né? Então, a gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês estejam bem por aí. E essa live ela vai ficar salva também para quem estiver dentro da travessia. Vou salvar as lives dessa semana lá, tá? Junto com outros conteúdos que eu vou trazendo ao longo do tempo, tá bom? É isso, um beijo. Obrigada a todas vocês. A todos vocês, né, Mu? Obrigada por ter estado aqui também com a gente, viu? Integrem aí a força que foi hoje, o que rolou, o que aconteceu, o que você pensou. Vai almoçar com isso, ou então vai dar uma descansadinha se você já almoçou, vai dar uma descansadinha agora refletindo sobre isso. Não vai fazer outra coisa não, tá? Não vai pular para outra live, outro conteúdo não. Fica com isso, sustenta, esse é o caminho, tá bom? Beijo, até amanhã.